eu acho que procurem ajuda, né? Eu acho que a mentoria é para isso. Assim, às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda nessa parte. Eu acho que a gente ainda vive um processo de que toda essa ajuda de amadurecimento não é, como é que fala? Não precisa, a gente não precisa Sim, cuidar da gente, a gente só verdade. precisa cuidar do corpo, né? A Aham, mente e os sentimentos, que a gente trabalha muito isso também, porque eu sim, acho que ser liderança é trabalhar com sentimentos, porque a gente está ali envolvido com uma equipe grande e a gente tem que tratar tudo isso, não só o profissional, mas também o emocional de cada um. Eu acho que a gente não cuida disso, né? A gente vai, faz formação, faz MBA, faz mestrado, faz doutorado, e a gente não para cuidar de uma parte tão importante que é o nosso emocional, que é o sim. nosso, né, esse cuidado com a gente mesmo. Então, acho que é parar, pensar, entender que eu preciso também cuidar de mim nesse sentido, e não só. E aí é o que a gente fala sobre isso quando Sim, a gente fala muito sobre isso, né? A gente contrata por hard skills e demite por soft isso, skills. E a gente não cuida exatamente. dos soft skills. Olha Perfeito. só, a gente fala isso É, o tempo é uma inteiro incoerência, né? É uma e a gente não, incoerência. e a gente não para para cuidar das nossas soft skills, né? Que é Sim, o que a gente sim. faz no programa. Então, é isso. Se você acha que você demite por soft skills, o que você está cuidando das suas soft skills? E é cuidar das soft skills. É entender que a gente precisa desse apoio nessa parte para continuar crescendo. É que a gente precisa de entender algumas deficiências e fraquezas nossas, porque é assim, entendendo essas fraquezas que a gente vai fazer o crescimento. Porque eu Sim, só cresço quando eu entendo que eu preciso melhorar, o que eu perfeito. preciso aprimorar. Então é isso, cuida das suas soft skills. A gente fala tanto sobre isso e a gente não cuida da nossa própria soft Sim, skills. exatamente. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. É um prazer muito grande gravar esse case contigo, né? Uma executiva mulher em assim, TI, né? E que inspira tantas outras assim mulheres. Então é um prazer muito grande estar contigo para que a gente possa compartilhar um pouco do seu assim processo aqui. Obrigada, Flávia, pelo convite. É um prazer estar falando sobre toda a evolução que a gente teve nesse programa com você. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar falando para inspirar outras pessoas a se entenderem, a se conhecerem e fazer a construção de carreira que tanta gente precisa e a gente deseja e a gente trabalha para isso. Isso, que bom, que bom. Então, para gente começar, conta pra gente quem é a Ana Paula, o que que você faz, traz um pouco aí para a gente sobre você. Então, eu sou Ana Paula Leão, estou como gerente de tecnologia aqui no Instituto JF. O Instituto é um centro de educação para os negócios. Eu sou goiana, trabalhei muitos anos em Brasília e de tecnologia, que era um instituto que tinha uma educação extremamente avançada, mas que ainda estava muito longe de estar automatizado e ter sistemas que façam jus ao que o ensino é, né? Então, a gente Uhum. começou a trabalhar aqui e 4 anos atrás eu fui convidada a ficar só no Instituto para poder estar desenvolvendo toda essa área. E eu falo que foi uma mudança muito grande, porque eu sempre trabalhei com números e dinheiro, e agora eu trabalho com pessoas e conhecimento. Isso faz com que a gente mude o mindset de tecnologia, da urgência, né? Então a gente não vai ver um resultado tão rápido, todos os nossos resultados aqui são a longo prazo, porque o nosso ROI é o conhecimento que a gente está levando para essas crianças, para esses adolescentes, e o retorno é quando eles começam a trabalhar, e aí sim a gente entende que todo o processo teve o seu resultado e o que a TI acompanhou todo esse processo e os dados que a TI gera para a gente estar melhorando cada vez mais a estratégia de conhecimento para esses jovens. Então, essa sou eu, tenho 2 filhos, e a gente está nessa vida de São Paulo aqui, né, que eu acho que ou você ama ou você odeia, eu amo, eu amo essa correria. O trânsito realmente é muito complexo, mas esse sangue no olho, essa energia de São Paulo é fantástica. Eu acho que só quem gosta e quem vive aqui entende o que que é viver em São Paulo e trabalhar em São Paulo. Que bacana. Então, você é uma executiva de assim, TI, que está no grupo JF há um certo tempo, né? Há muito tempo já, né, Ana? Já tem 5 anos já. muitos. Isso, isso. E você passou por outras, assim, empresas também, né? O do grupo Sim. aí. Por quais outras que Então, você passou? aqui eu vim do Banco Original para cá. Uhum, Antes de vir para cá, por que que eu fui convidada para trabalhar no banco, né? Porque eu fiz consultoria há muitos anos dentro do Banco do Brasil. Então, eu uhum. fui muito da área de crédito. Depois a gente montou fábricas de softwares no banco, para o Banco do Brasil. Então, eu venho dessa linha ali de banco há muito tempo. E aí, quando teve uma reestruturação no banco aqui original, que veio um pessoal que a gente conhecia, né? Já trabalhava junto. E aí, eu fui convidada para vir para cá. Então, por Que isso que bacana. a gente veio para o banco original e depois que veio para o Instituto. Que bacana, que bacana. Isso é muito bom, né? Você ter sido convidada para estar à frente então,
instituto que faz um trabalho tão assim, bonito, né? E que dá um apoio para todas outras assim empresas, né? Bacana, Sim. bacana. Ana Paula, conta pra gente, quando você conheceu a Flávia, né? O, o que que te motivou, né, naquela época, né? Isso nós assim começamos todo esse programa, né, alguns meses atrás, né? Então conta pra gente, o que que te motivou a buscar o apoio naquele assim momento? É, aqui no Instituto, a área de tecnologia, então, é a minha área, e todas as outras áreas são áreas educacionais. Quando você trabalha num lugar onde você não tem pares, as coisas começam a ficar muito mais operacional. Então, a gente estava num momento muito operacional e eu estava me sentindo mal de não estar conseguindo fazer uma progressão minha e da equipe em relação a tudo que a gente estava vivendo aqui. Então, eu acho que Uhum, esse isolamento de liderança é complexo, então a gente tem que trabalhar. Então, quando eu fui procurar um programa, é justamente, eu não tinha aonde ter um apoio lateral para poder uhum, me ajudar a entender o que eu precisava fazer e que eu não estava fazendo, né? uhum, E como eu poderia melhorar a minha gestão e como eu poderia fazer essa mudança de um olhar mais estratégico e não tão operacional. Então, quando eu fui procurar o programa, foi justamente isso, né? Eu preciso sair dessa minha zona de conforto, desse meu uhum, meio, para poder pensar não aqui, né, não pensar na árvore, mas pensar na floresta. Então, uhum, esse passo é que a gente precisa de ajuda quando a gente não tem pessoas ali que a gente possa estar ajudando a entender como fazer esse passo. Então, quando eu fui procurar o programa, foi muito nesse sentido, né? Parar de olhar só as árvores ao meu redor, mas olhar a floresta como um todo, porque eu estava numa posição que eu tinha que olhar a floresta e não uhum. só as árvores. Sim, e assim, você sabe que esse seu desafio, né, que te motivou, é muito comum com outros, assim, líderes, né? Apesar de estarem em grandes empresas, né, apesar de terem programas PDL, PDI, né, mas muitas vezes eles sentem essa necessidade de ter o suporte de uma pessoa externa que conheça sobre mercado, que conheça sobre carreira, que conheça sobre desenvolvimento de assim, líderes, exatamente para isso para entender o que que eles estão passando naquele momento e poder orientar, né? Isso poder Sim. mostrar quais são esses caminhos, quais são essas possibilidades aí, né? Porque muitas vezes estar em uma posição como essa, né, Ana, é muito solitário. Onde você tem que estar tomando decisões importantes enquanto esse negócio, você tem que estar se relacionando com outras áreas, mas muitas vezes você não tem aquele espaço daquela troca interna, né? Para poder olhar para aspectos internos seus sobre como estar em todo esse ambiente vai te gerando também algumas inseguranças, dúvidas, né? Sobre como eu posso atuar de outras assim maneiras, né? Fantástico. Eu acho que é isso, assim, a gente fica com uma visão um pouco mais fechada, né? Então, quando a gente vai para Isso. um programa de executivo, assim, então, primeiro, a gente tem que confiar muito na pessoa que a gente está, né, do outro lado, porque você tem que ser muito sincero, você tem que ser muito franco, Sim, você tem que falar das suas fraquezas, e falar de fraqueza nunca é uma coisa fácil, né? Mas você sim, tem que colocar todas as coisas né, no jogo, porque a pessoa tem que entender você. sim, E ela tem uma visão diferente da sua, porque é uma visão externa. Então, ela tem a visão, muitas vezes, do processo e não das pessoas. Quando a gente está no meio, a gente acaba misturando processo e pessoas, e aí as sim, decisões ficam mais complicadas. Quando você está externo, você vê o processo. Então, você vê de sim, outra maneira, você não tem o lado afetivo de algumas coisas que a gente acaba levando para na hora de uma solução, somos humanos, né? Não tem como a gente não ter sim, esse lado afetivo junto. Então, essa mudança de perspectiva que você traz quando a gente conversa, né, que você trouxe quando a gente conversava, quando a gente colocava as questões, é fantástica porque a gente realmente para e começa a entender outras visões e eu acho que a gente sai, de novo, da nossa zona de conforto e a gente começa a entender os processos que fazem a gente ter o crescimento. Então, sim, eu acho que acreditar e se expor é o fundamental para a gente também sim. ter resultados concretos dessa mentoria toda. Sim. Ou, Ana Paula, e assim, diante de um mercado, né, de um cenário que está com tantas mudanças, né, que a cada instante muda, né, e principalmente em, assim, TI, né, TI com toda essa parte de IA, com todas essas, assim, e todo esse assim, cenário, né, eu ainda percebo muitos líderes atuando em habilidades que são esperadas
de líderes há anos atrás, né? E tem todo um cenário que está mudando agora, e esses líderes precisam se adaptar, se antenar ao que é esperado desse novo executivo dentro desse novo, então, contexto, né? Dentro desse novo cenário. Ontem a gente estava falando que o executivo de TI vai ser o RH dos agentes autônomos. Boa, Porque a boa. gente está num processo, né, de automação muito grande. Eu acho que a IA ainda está muita gente querendo usar IA e não pensando na dor para resolver com tecnologia. Então, está nesse processo de mostrar para as pessoas que não é o uso da IA que vai resolver. Primeiro, eu tenho que entender sua dor, eu tenho que entender o seu problema, e aí sim eu vou pensar na solução ou tecnologia mais viável para aquela dor, aquele problema. Então, a gente ainda está nesse processo das pessoas quererem usar sem nem saber o que que é. Mas eu Exatamente. acho que a gente está indo para esse outro caminho, né? Eu acho que o grande ganho da IA é realmente a gente estar criando agentes para automatizar algumas coisas, não a substituição do ser humano, mas mudar a Sim, função do ser humano em alguns processos. Eu acho que esse é o nosso viés muito forte da IA, mudar a visão, mudar o seu posicionamento dentro do processo e usar a IA para otimizar o tempo e melhorar a performance. Então, a gente está nesse meio ali. E aí, o que que a gente vai ter? A gente vai ter agentes trabalhando. Então, a TI vai ser o sim, novo RH, né? Porque ela tem os sim. seus agentes trabalhando ali e a gente precisa repensar a nossa forma de ser De gestão, né? líder. Então, eu vou ter gestão de pessoas, gestão de agentes e, e todo o sistema. Então, a gente Sim, está passando sim, uma grande mudança. Eu acho que daqui para uns 5 anos a gente vai ter outra forma de ver liderança de TI, porque a gente uhum, está ali construindo é, equipes híbridas e híbridas bem diferentes do nosso padrão sim. de hoje, né? Ou seja, aquele líder em assim, TI que veio da área técnica, que foi crescendo, que é muito operacional, né, que não tem essa visão de liderança, essa visão de desenvolvimento, né, é algo que ele precisa olhar, porque com todo esse processo, todas essas mudanças, né, toda essa automatização, esse líder vai ter mais tempo para ele se dedicar a exatamente o que é o papel dele, que é o papel de olhar para os negócios, de olhar para as pessoas, de olhar para conexões, né? Sim, eu acho que é cada vez mais. E a gente cada vez mais entender que essa mudança da tecnologia, ela precisa mais do líder, porque as pessoas vão se sentir mais inseguras Exatamente. e essa insegurança, quem tem que estar ali pronto para poder falar e para poder apoiar são os líderes. Então a gente Exatamente. tem, porque hoje, né, todo mundo dentro dos negócios, muita gente tem medo da IA. Por quê? Porque ela vem como uma disrupção e como uma troca. Então isso gera muita insegurança das equipes. Então o líder ele vai ter que ter muito olhar humano para poder mostrar para essas pessoas o que ela precisa aprender é usar a IA de maneira adequada e não pensar que ela vai ser substituída. Então, Sim, a gente está nesse momento muito crítico, assim, das equipes como um todo, né? E como muita gente não gosta de sair da zona de conforto, vai ter que sair. Porque se sim, você não souber usar IA, aí sim você vai ser substituído. Não é que sim, a sim, IA não vai substituir você, mas vai substituir aquele que não sabe usar ela. Então, é sim, diferente o conceito, e aí a gente precisa apoiar as pessoas para que elas entendam isso e façam essa construção dessa nova profissão usando a IA. Então, acho que a gente está sim, aí a gente está assim, a gente está com tendo que ter um olhar mais humano, mas com uma tecnologia super avançada, com tecnologias avançando cada vez mais, porque cada vez mais os processamentos estão aí tendo mais qualidade de resultado. Então, a gente está num boom de tecnologia, mas a gente tem que ter um olhar muito humano, porque o humano agora precisa entender como fazer a sim. conexão. Ontem eu estava numa palestra e aí eu vi ele falou, Pedro Cortella, ele falou uma coisa Ah, que eu achei muito legal. Eu mais IA. Eu acho que essa é a dupla, né? Eu mais IA, que é o ser humano mais a IA fazendo a revolução. Não é uma substituição, mas é fantástico. o complemento. Então, achei ótimo essa expressão eu mais IA, porque eu acho que é isso que a gente tem que estar usando e mostrando para as pessoas que é assim que a gente vai estar da agora para frente. Então, essa é a nossa nova realidade, tanto na gestão quanto no operacional, essa é a realidade. Então, a gente tem que aprender a ser essa dupla aí para poder trazer resultados. Boa, boa. Ana, conta pra gente quais foram os principais aprendizados? O que esse programa de maturidade executiva para você que está inserido em todo esse contexto, né, de mudanças, né? Como que esse programa apoiou você na prática? Eu acho que a gente teve uma evolução assim muito grande justamente disso, de pensar, sair da zona de conforto, de entender que quando tem um problema, se a gente achar que o problema é com a gente não vai resolver. Então, Boa. uma coisa que a Flávia usou comigo e que eu uso para todo mundo, eu falo que é a regra de um terço. Então, essa regra, para Fantástico. mim, foi assim, o divisor de águas. Qual é a minha parte nisso? Qual é a parte do outro? E qual é a parte do contexto? Então, entender essas partes faz com que a gente entenda
o que que a gente está fazendo e a gente vai fazer o nosso melhor, mas que para chegar no 100% depende do contexto e depende de outras pessoas. Então, eu não Sim, posso me responsabilizar por tudo isso e nem me punir por isso tudo não ter feito, né? Então, eu sim. acho que acho que assim, para mim foi um divisor de águas a regra do um terço, porque faz muito sentido e eu uso no dia a dia, em tudo que eu faço, eu sempre paro e penso, qual é a minha parte nisso daqui? Qual é a parte dele? Por que que eu. Não, isso não é meu, então eu não tenho como ir para o próximo passo por conta da necessidade, né? Assim, enfim, é o contexto. Então, a gente precisa trabalhar isso. E eu acho que essa regra foi uma regra super prática e que foi um divisor de águas dentro da mentoria, que é um divisor de águas na minha vida, porque tudo que eu passo, eu penso nesse contexto de um terço. Então, assim, né, foram vários, mas essa eu acho que foi a que mais me marcou, assim, porque eu uso todos os dias. Todas as vezes que tem alguma coisa, eu penso, qual é a minha parte nesse problema? Ah, eu resolvi isso, isso aqui é de tal área ou de tal pessoa, isso aqui é o todo. Então tá, então eu vou fazer minha parte, vou conversar com a pessoa ou com a área para fazer a parte dela e ao contexto se resolve não. E no final não Fantástico. chegou 100%, chegou 80%, mas qual a minha parte? Foi no 100%, então pronto. Eu não posso é, Fantástico. me culpar pelas outras partes não conseguirem chegar no Sim, sim, resultado sim. esperado. Então essa regra do um texto foi, acho que foi o meu divisor de águas aí com você, porque ela realmente faz sentido e eu uso e aplico todos os dias e eu falo muito sobre sempre quando a gente está com algumas coisas para os meus liderados, eu falo, gente, sempre pensa na regra de um terço, né? Então, Ótimo, que é, maravilha. não é? Então, Que âncora bacana. Que âncora né? bacana, Porque é fantástico. isso, né? A gente está dentro de um problema, a gente acha que a gente tem que resolver tudo, que tudo é ali. Sim, E aí, não, gente, pensa. Quem é aqui, quem é ali, quais são os papéis, enfim. Então, para mim, foi um sim, divisor, assim, de águas, assim, quando eu comecei a pensar dessa maneira, como eu entendi que o processo seria dessa maneira, assim, mais fácil. E realmente, eu não sou responsável por tudo, né? Tem sim, tudo que tem. Então, eu acho que essa foi, para mim, uma das lições mais práticas que a gente teve, assim, que eu acho que me marcou e que faz parte da minha vida, e eu falo com as pessoas sobre isso, e eu acho que isso muda muito a maneira da gente agir no dia a dia, da gente se cobrar, né, de tudo, porque eu acho que a gente às vezes se cobra pelo todo, e aí a gente fica frustrado, a frustração passa para as sim, pessoas, sim, a gente fica ansioso, a ansiedade passa. Então, quando você começa a entender esse um terço, você vai fazer o seu melhor ali, sim, mas você sim, sabe que para chegar no resultado final não só depende de você, depende sim, de todo mundo. Então, eu acho que sim, essa foi sim. para mim um dos grandes aprendizados que a gente teve aí na mentoria. Maravilhoso. E olha só, diante de um cenário com tantas mudanças, né? Diante de um cenário tão ambíguo, tão volátil, né? É muito normal os líderes se sobrecarregarem com a intenção de querer dar conta de tudo, né? Só que o se sobrecarregar para querer dar conta de tudo é uma visão utópica. Porque não vai acontecer, né? E vai ter um desgaste emocional muito grande que impacta na maturidade emocional desse líder, né? E quanto mais você vai crescendo em uma carreira executiva, mais é esperado que esse líder tenha maturidade emocional. Então, Ana, qual o recado que você deixa para líderes que estão em assim, TI também, né? Ou outras assim, áreas que estão vivendo cenários de grandes mudanças, como se você, qual assim recado que se você deixa para eles? É, eu acho que procurem ajuda, né? Eu acho que a mentoria é para isso, assim. Às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda nessa parte. Eu acho que a gente ainda vive um processo de que toda essa ajuda de amadurecimento não é, como é que fala? Não precisa, a gente não precisa Sim, cuidar é da gente, a gente só verdade. precisa cuidar do corpo, né? A Aham, mente e os sentimentos, que a gente trabalha muito isso também, porque eu sim, acho que ser liderança é trabalhar com sentimentos, porque a gente está ali envolvido com uma equipe grande e a gente tem que tratar tudo isso, não só o profissional, mas também o emocional de cada um. Eu acho que a gente não cuida disso, né? A gente vai, faz formação, faz MBA, faz mestrado, faz doutorado, e a gente não para cuidar de uma parte tão importante que é o nosso emocional, que é o sim, nosso, né, esse cuidado com a gente mesmo. Então, acho que parar, pensar e entender que eu preciso também cuidar de mim nesse sentido, e não só, e aí é o que a gente fala sobre isso quando sim. a gente fala muito sobre isso, né? A gente contrata por hard skills e demite por soft Isso, skills, e a gente não cuida exatamente. das soft skills. Olha Perfeito. só, a gente fala isso o tempo É uma inteiro, incoerência, né? É uma e a gente incoerência. e a gente não para cuidar das nossas soft skills, né? Que é o Sim, que a gente sim. faz no programa. Então, é isso,
se você acha que você demite para os soft skills, o que que você está cuidando das suas soft skills? E é cuidar das soft skills, é entender que a gente precisa desse apoio nessa parte para continuar crescendo, é que a gente precisa de entender algumas é, deficiências e fraquezas nossas, porque é assim, entendendo essas fraquezas que a gente vai fazer o crescimento. Porque eu Sim, só cresço quando eu entendo o que eu preciso melhorar, o que eu perfeito. preciso aprimorar. Então é isso, cuida dos seus soft skills. A gente fala tanto sobre isso e a gente não cuida da nossa própria soft Sim. skills. Exatamente, perfeito, Ana Paula. E olha só, maturidade executiva é isso. É você cuidar do seu emocional, das suas habilidades necessárias. E cada vez mais, em um cenário com tantas mudanças, você precisa. O que vai te diferenciar como líder e como executivo é o grau da sua maturidade diante de todo esse então cenário, né? O que vai te diferenciar não é conhecimento técnico. Não é o que te trouxe até aqui, porque o que te trouxe até aqui não te leva mais para frente. Não, Então, executivos, líderes que querem se diferenciar, precisam entender que precisam investir em si, precisam desenvolver maturidade executiva. sim. Fantástico, Ana Paula. Ó, foi um prazer muito grande ter esse bate-papo contigo. Tenho certeza que você inspirou e que vai inspirar inúmeros outros líderes aí, né? Então, foi um prazer muito grande estar assim contigo. Grande abraço, Ana Paula. Obrigada, Flávia. Obrigada por oportunidade. E vamos lá, né? Acho que vamos cuidar da gente para a gente poder cuidar das pessoas que trabalham com a gente. Perfeito, isso mesmo. Ótimo, ótimo. Muito bom.